Olá, sou Giovana, uma mulher de 26 anos que estava prestes a me casar na semana passada, porém casamento não aconteceu porque decidi fugir na noite anterior à cerimônia. Eu estava noiva do meu namorado, Sandro, de 26 anos, há 6 meses e estávamos em um relacionamento há 3 anos. Também compartilhávamos 2 filhos, meninos gêmeos, que agora tinham 1 ano de idade. A chegada dos nossos gêmeos inesperados inicialmente causou tensão, pois meu namorado era contra ter filhos naquele momento. Apesar de sua relutância, insisti em ter os bebês e dei a ele a opção de ir embora sem exigir pensão alimentícia. Acreditava na minha capacidade de criar meus filhos de forma independente devido ao meu forte instinto maternal. Com o tempo, meu namorado se adaptou, me apoiando durante a gravidez e se mostrando um bom pai após o nascimento dos gêmeos. 6 meses depois, ele me pediu em casamento e eu aceitei. Começamos a planejar nosso casamento e tudo parecia perfeito. Meus pais estavam radiantes, pois gostavam do meu agora ex-namorado. No entanto, na noite anterior ao casamento, uma ligação telefônica mudou tudo. Estávamos seguindo a tradição de ficar em lugares separados, e após uma conversa emocional, ele esqueceu de desligar o celular. Permaneci na linha por curiosidade e ouvi uma conversa entre ele e seu pai, revelando um lado dele que me fez questionar nossos 3 anos de relacionamento e o casamento iminente. Decidi continuar escutando a conversa, motivada pelo tom desanimado e distante do meu ex-namorado ao confirmar para seu pai que estava falando comigo. Algo parecia errado, e a conversa subsequente ainda ecoou na minha mente, uma semana depois. Seu pai perguntou se ele ainda se sentia da mesma forma que se sentia 2 dias antes, e ele confirmou. Sua mãe se juntou à conversa, insistindo que, independentemente dos sentimentos dele, ele precisava seguir com o casamento. Isso gerou uma resposta acalorada do meu namorado, afirmando sua autonomia e se recusando a ser manipulado. Seu pai, no entanto, fez uma proposta pesada, dizendo que, embora não pudessem forçá-la a se casar com alguém que ele não amava, poderiam cortá-la do testamento. Sua mãe, por sua vez, o repreendeu sobre responsabilidade, enfatizando que, como pai, ele precisava amadurecer e se comprometer. Ela argumentou que, se ele estava pronto para ter filhos, deveria estar pronto para o casamento. Meu noivo expressou sua frustração, sentindo-se coagido a se casar comigo, apesar de não se sentir preparado, apenas para evitar ser deserdado. Ele lamentou a falta de consideração pelos seus próprios marcos na vida, sentindo-se pressionado a situações para as quais não estava preparado. Em suas reclamações, ele saiu furioso, deixando o telefone para trás. Seus pais continuaram discutindo sobre a irresponsabilidade percebida dele, o que me levou a encerrar a chamada, atordoada e sem saber o que fazer. Percebi que meu namorado havia concordado em se casar comigo sob a ameaça de ser deserdado, uma revelação que me abalou na véspera do nosso suposto dia de casamento. Não conseguia entender a situação nos minutos seguintes. Nenhum de seus comportamentos recentes sugeria que ele não estava preparado. Sim, tivemos nossa discussão inicial quando descobri minha gravidez, mas desde então ele havia sido namorado e pai dedicado. Seus verdadeiros sentimentos estavam escondidos atrás de uma fachada impressionante. Assim que recuperei minha compostura, tomei a rápida decisão de fugir. Felizmente, meus filhos estavam comigo, então dirigi até motel nos arredores da cidade, chegando tarde. Acalmei meus filhos inquietos e bloqueei meu namorado e sua família sem explicações. Naquela noite, chorei ao perceber que o último ano havia sido uma enorme mentira. Finalmente, por volta das 4 da manhã, consegui dormir um pouco. As despesas do casamento foram cobertas pelos pais ricos do meu ex, o que me aliviou de preocupações financeiras. Mandei mensagens para amigos e familiares dizendo que o casamento estava cancelado, prometendo explicar depois. Deixei claro que não queria que se envolvessem com meu ex ou sua família, confiando que respeitariam meus desejos. No que deveria ser o dia do meu casamento, fiquei no hotel, lutando com minhas emoções e encontrando consolo na companhia dos meus filhos. Apesar da devastação, mantive uma postura forte por eles. Um dia depois, voltei para casa para recolher minhas coisas e me mudar. Depois de deixar meus filhos com meus pais, enfrentei a reação esperada do meu ex. Ele parecia privado de sono, apavorado e preocupado. Incerta sobre a autenticidade das emoções dele, ele exigiu uma explicação para minhas ações, afirmando que minha decisão exigia um pedido de desculpas a ele e sua família, descartando o nervosismo como uma desculpa inaceitável para a humilhação. Eu não disse muito, apenas informei que tinha ouvido a conversa dele com os pais no outro dia. Ele pareceu confuso por um momento e, quando compreendeu, não conseguiu esconder a vergonha. Não senti necessidade de elaborar ou engajar em mais conversa.
Após proferir essas palavras, entrei na casa enquanto ele esperava do lado de fora. Recolhendo o essencial, fui embora sem trocar mais uma palavra. Não havia mais nada para dizer. Ele agiu de acordo com suas crenças, e agora eu estava fazendo o que acreditava ser certo. Não aspirava mais ser esposa. Meu foco se voltou para ser uma mãe dedicada. Quase uma semana passou sem comunicação, e pensei que era o fim para nós. Não tinha nada a expressar e ele parecia compartilhar o mesmo sentimento, ou assim eu acreditava. No entanto, algumas horas atrás, ele apareceu inesperadamente na casa dos meus pais, implorando para falar comigo. A essa altura, meus pais e amigos próximos estavam cientes da situação e hesitaram em deixá-lo entrar. Apesar das reservas deles, concordei em conversar com ele uma última vez. Optei por ficar no jardim da frente, temendo uma discussão acalorada que pudesse perturbar os bebês adormecidos. Na nossa conversa, ele pediu desculpas por tudo que me fez passar. Ele professou seu amor por mim, admitindo que não estava pronto para o casamento. Expressou afeto pelos nossos filhos e insistiu em fazer parte de nossas vidas. Apesar das revelações daquela noite, me vi sem palavras, lutando com dúvidas e problemas de confiança. Enquanto ele queria uma segunda chance sem interferência dos pais, eu estava incerta sobre o caminho a seguir. Ele expressou desejo de resolver as coisas, mas eu não conseguia ignorar a decepção que persistiu por quase um ano. Agora, diante da decisão de dar uma segunda chance ao nosso relacionamento, estou dividida. Quero que meus filhos tenham um relacionamento com o pai deles, mas a confiança é um obstáculo significativo. Quanto a mim, uma pausa parece atraente, especialmente após essa semana tumultuada. Ainda estou indecisa sobre o futuro do nosso relacionamento. Às vezes me pego pensando se sou uma mãe egoísta por considerar a reconciliação. Eu quero enfatizar que sou mãe, mas também sou um ser humano. Faz apenas uma semana desde aquela ligação telefônica, e seguir em frente completamente é um processo. Este foi um relacionamento de 3 anos. Em meio a fortes emoções, eu genuinamente o amava, e essa vulnerabilidade me levou a considerar a reconciliação. No entanto, à medida que recuperei a estabilidade, reconheci a importância de priorizar a mim mesma e aos meus filhos. 2 dias depois de cancelar o casamento, comecei a procurar um advogado, um processo que levou tempo, pois procurei alguém com quem me sentisse confortável e pudesse confiar completamente. Discussões sobre custódia nunca fizeram parte das nossas conversas anteriores, pois nunca previmos tal circunstância. Agora que estamos em um impasse, acredito que é crucial tomar medidas legais para garantir o bem-estar dos meus filhos. Embora eu duvide do desejo do meu ex pela custódia, estou cautelosa em relação aos seus pais que podem se opor ao fato de seu filho não ter a custódia dos netos. Estou me preparando para potenciais desafios. Nossa última conversa foi há cerca de 3 dias, e a falta de contato desde então reforça que, independentemente de suas palavras, ele não está pronto para estar comigo ou disposto a fazer as mudanças necessárias. Suas recentes expressões de querer fazer as coisas funcionarem parecem vazias e sem sentido. A confiança desgastada entre nós deixa claro que não estarei com um homem que não quer genuinamente estar comigo. Encerrar o relacionamento é o melhor curso de ação. Pretendo comunicar minha decisão em breve, esperando que isso não se transforme em uma disputa de custódia. Informei meu ex que não voltarei com ele e que pretendo solicitar a custódia total de nossos filhos. Presumi que ele entenderia, dado que admitiu anteriormente que não estava pronto para o casamento ou para ter filhos. No entanto, ele reagiu mal, entrando em discussões e insistindo que eu não poderia tomar essa decisão. Esperava que ele apreciasse não ser forçado a algo para o qual não estava preparado, mas sua reação aumentou o desafio. Ele sugeriu que terminar o relacionamento era aceitável, mas tirar seus filhos não. Esse argumento poderia fazer sentido em um relacionamento típico, mas nossas circunstâncias estavam longe de ser normais. Como vocês já sabem, meu ex inicialmente se negou a ter filhos, e até uma semana atrás, não estava pronto para ser pai. De repente, ele estava lutando ferozmente pela custódia, levantando suspeitas de influências externas, provavelmente de seus pais controladores. Durante nossa discussão em um restaurante, tentei acalmá-lo, envergonhada pela cena que ele estava causando. Para evitar uma longa batalha pela custódia que eu não poderia suportar financeiramente ou energeticamente, tentei manter uma conversa racional. Eu sabia que seus pais poderiam contratar os melhores advogados e prolongar o processo legal. Minha abordagem foi tentar convencê-lo a não contestar a custódia. Lembrei-lhe de sua posição anterior de não estar pronto para ter filhos até uma semana atrás, afirmando que o arranjo que eu propus era melhor para todos os envolvidos.
Sugeri que ele poderia viver sua vida sem o peso do casamento e dos filhos, enquanto cuidava de nossas crianças. No entanto, ele afirmou que havia mudado de ideia, dizendo que agora estava pronto para ser pai. Essa mudança repentina parecia suspeita, e eu investiguei mais. Ele admitiu que seus pais o pressionaram a lutar pela custódia depois que souberam do casamento cancelado. Eles aceitaram que eu não me casaria com ele, mas insistiram na guarda compartilhada para manter uma conexão com os netos. Ameaçado de ser deserdado, ele implorou para que eu concordasse com a guarda compartilhada, mas eu fiquei enojada e decidi ir embora. Eu não conseguia acreditar que, mais uma vez, ele estava sucumbindo à influência dos pais, mesmo quando eu lhe ofereci uma saída fácil. Ele não queria ser pai nem se comprometer comigo, sua principal preocupação era a riqueza dos pais, levando-o a tais extremos. Se seu único foco era o dinheiro deles, eu não queria que ele se envolvesse com nossos filhos. Eles merecem algo melhor. Recusando o pagamento de pensão alimentícia, deixei claro que não queria que ele estivesse envolvido comigo ou com meus filhos. Sua falta de determinação, disposto a fazer qualquer coisa para se manter nas boas graças dos pais, foi decepcionante, mas não surpreendente. Desde então, eu bloqueei em todos os lugares, recusando-me a manter qualquer comunicação. Sua última mensagem propôs um acordo de custódia compartilhada, com a promessa de dividir sua herança depois que seus pais falecessem, uma sugestão absurda que revelou suas verdadeiras prioridades. Apaixonar-me por alguém mimado foi meu erro como uma mulher autodidata que trabalhou duro por tudo. Apesar de seus esforços iniciais para mudar, ficou evidente que ele era um ator habilidoso que me enganou por 3 anos. Agora, vejo quem ele realmente é e não tenho interesse em saber mais sobre ele. Estou decidida a seguir em frente e feliz por criar meus filhos sozinha. Estou confiante de que tomei a decisão certa, esperando que ele recobre o bom senso e renuncie aos seus direitos parentais, em vez de prolongar uma batalha pela custódia. Alguns meses se passaram e meus filhos e eu nos mudamos para um apartamento menor que agora posso chamar de meu. Ao contrário da casa que eu compartilhava com meu ex, este lugar fica perto da casa dos meus pais, para que eles possam visitar ocasionalmente e ajudar a cuidar das crianças. Além disso, contratei uma babá em tempo integral para me ajudar, pois não posso me dar ao luxo de parar de trabalhar. Considero-me incrivelmente afortunada por poder arcar com essa ajuda agora. Financeiramente, meus pais estão me dando apoio, e sou imensamente grata por essa assistência. Nenhum de nós previu essa situação, mas eles estão fazendo o melhor que podem, e estou verdadeiramente agradecida por ter pais tão amorosos e solidários. Agora, sobre a parte que sei que as pessoas estão curiosas, meu ex. Bem, ele oficialmente renunciou aos seus direitos parentais. Não consigo identificar exatamente o que motivou essa mudança, mas meu melhor palpite é que ele finalmente decidiu enfrentar seus pais, ou talvez eles tenham finalmente cedido. De acordo com um amigo, ele se mudou de sua residência anterior, indicando uma mudança em suas circunstâncias. Ele se desculpou comigo mais de uma vez e expressou o desejo de oferecer uma compensação financeira. No entanto, eu recusei, pois não tinha intenção de aceitar dinheiro dele. Apesar das possíveis críticas por essa decisão, mantenho minha posição. Embora eu tenha perdoado, isso não significa que tenho que aceitar qualquer forma de compensação. Eu simplesmente quero seguir em frente, e com o apoio dos meus pais, somos totalmente capazes de criar meus filhos sem o envolvimento dele. Transmiti a ele que estava tudo bem, mas pedi que não houvesse mais contato, um limite que ele respeitou até agora. Atualmente, meu foco está unicamente nos meus filhos, esforçando-me para lhes proporcionar a melhor vida possível. Não tenho tempo para tristeza ou raiva em relação ao meu ex e minha energia está dedicada a ser a melhor mãe que posso ser para meus filhos.